Fala, minha gente, estamos aqui para mais um Projeto EBD, hoje a 7ª lição, a segunda oração intercessora. Então, vamos lá. Lembrando, né, para quem não nos conhece, meu nome é Marcelo Lucas, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, estou aqui com a minha esposa, Leila Lopes, também Olá, professora. pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá para a nossa síntese da lição. Que você, professor, você, aluno, possa fazer bom proveito desse resumo para a próxima escola dominical. Excelente. Lembrando que, se você estiver assistindo aqui no nosso canal, os links do nosso trabalho estão na descrição. Se você estiver assistindo no canal da igreja, os links também aí do Instagram da igreja, principalmente, né, estão na descrição. No nosso canal também, Instagram da igreja, o YouTube da igreja, né, o canal oficial da igreja, está tudo aí para você conhecer o trabalho da igreja. Você é nosso convidado para participar dos cultos, participar da EBD conosco, tá? Caso você não seja membro, né, esteja assistindo. E você que é aluno da EBD ou é professor, também pode usar esse vídeo como material evangelístico. Nós falamos isso no vídeo anterior, né? Como material evangelístico, manda para alguém, convida para ir na sua igreja. Ah, não, eu não sou membro da sede, não tem problema. Manda o endereço da sua igreja, não tem o menor problema, beleza? Certamente Deus tem uma bênção aí para todos. Amém? Então, Lembrando que os nossos pastores são Jaqueline, Jaqueline, né? E o Isso. pastor Clóvis Júnior. Isso, exatamente. Pastor Clóvis Júnior, presidente, a sua esposa, a pastora Jaqueline, né? Fica aqui também o nosso agradecimento, acho que eu esqueci, né, no vídeo anterior. Mas enfim, fica aqui o nosso agradecimento pelo apoio, pelo incentivo, né? Pelo empenho na obra. Então fica aqui o nosso muito obrigado, ok? Então, dito isso, vamos para a lição? Sim. Então vamos lá. Eu vou começar? Então tá. Segunda oração intercessora. Texto áureo. Texto muito longo. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Né? Uma ordem, né, do apóstolo Paulo. Verdade aplicada. Estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para nossa edificação e fortalecimento espiritual. Objetivo da lição? A gente não é não. Né? Pode ir. Objetivos da lição: mostrar o modelo da oração feita por Paulo, explicar a razão pela qual Paulo ora pelos Efésios, ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. É interessante que, se você não conhece a revista Betel, tá? Ela traz 3 tópicos, 3 grandes tópicos, às vezes eu chamo de títulos, né? E 3 subtópicos. Em cada tópico tem 3 subtópicos, né? E aí esses objetivos, eles estão presentes em cada tópico, essa é a estrutura da lição, ok? Os textos de referência eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa. Capítulo 3, a carta aos Efésios, versículos 14 a 19, são os textos que a lição vai debruçar o texto, né? Ali os versículos que a lição vai ter como referência maior, ok? Introdução. Na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Agora faz uma oração para que se apropriem dessas riquezas. Você quer continuar no tópico 1? Vai lá. Nossa lição é dividida em 3 tópicos, né? Eu vou ler agora o tópico 1. O modelo ideal para achegar-se a Deus. Paulo estava aqui orando por seus irmãos, né? Aqueles que ele havia pregado anteriormente. E ele fala que é um dos grandes privilégios que o cristão tem de se achegar a Deus, né? Que nós não tínhamos esse direito antes, mas hoje nós temos esse direito esse privilégio, na verdade, de chegar ao Senhor, de falar com Ele através do seu Filho amado Jesus Cristo, né? E temos ainda o Espírito Santo que intercede por nós. E o 1.1 fala o seguinte: o motivo da oração pelos Efésios. Né? Anteriormente, nós lemos algumas lições atrás, Paulo ele orava, né, lá de dentro da prisão, agradecendo ao Senhor porque os irmãos permaneciam firmes e para que o Senhor iluminasse o entendimento deles, para que eles pudessem né, entender bem a palavra e praticá-la. E hoje ele vem falar vem orar para que esses irmãos se apropriem das riquezas que a salvação daria a ele, né? Traz para eles as riquezas
advindas da salvação, como nós estudamos anteriormente. Então ele vem orar para que esses irmãos possam se apropriar dessas riquezas que eles recebem, que nós recebemos, né, através da salvação. Eu acho interessante o comentarista que ele coloca, né, ele faz uma citação do pastor John Stott, que ele fala que John Stott ele afirma que o prelúdio, eu vou ler, né? O teólogo e pastor John Stott afirmou que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. O que ele quer dizer aqui? Toda nossa oração precisa refletir a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E aí ele segue comentando o seguinte, olha, a revelação do mistério da salvação, do mistério da igreja, da operação de Deus, é tão maravilhoso que Paulo fica, ele usa o termo êxtase, né? Mas Paulo fica maravilhado, né, com toda essa revelação. E é interessante como que a gente perde a capacidade de nos maravilharmos, né, com a ação de Deus, com a salvação de Deus. Se não me engano, eu falei disso nas primeiras lições, nos primeiros resumos. Como que a gente não se maravilha com isso, né? Como que se torna tão comum você ver a graça de Deus, a operação de Deus, se torna tão comum, né? E Paulo fica tão maravilhado que agora ele ora para a igreja continuar vivendo isso. Perceba, ele está orando para uma igreja que, pelo menos pelo que a gente vê ali, já tinha uma maturidade cristã, mas Paulo continua orando. Sabe por quê? Porque a oração ela é necessária mesmo que as coisas estejam bem. Porque a oração é um relacionamento com Deus, né? Uma pastora pregou, aquela irmã que pregou domingo? Domingo não, na terça-feira. Na terça-feira, não. Não, né? Acho que ela é diácono, não lembro. Acho que, enfim, mas uma irmã pregou, ela falou assim, olha, o relacionamento com Deus, ele tem que ter duas coisas, oração e leitura da palavra. Porque se você só ora e não lê, você só fala com Deus, é um monólogo. Ele não está falando com você. Mas se você só lê e não fala, e não ora, você também só está lendo, não está orando, não está confessando as suas necessidades, não está realmente se colocando diante do Senhor, né? Eu achei interessantíssima essa colocação dela. Então não tem relacionamento se você só lê ou se você só ora, né? E aí eu acrescentaria o seguinte, a oração nesse sentido que Paulo faz, né, para que os efésios cresçam, conheçam mais da palavra de Deus, é a oração que todos nós precisamos fazer e é a mais difícil de ser feita. Porque esse tipo de oração precisa que você reconheça a sua necessidade de se aproximar de Deus e a sua carência, né, ou seja, a sua dificuldade ou a sua impossibilidade de se aproximar de Deus. E aí você pede a Ele que se achegue a você, né, que te revele, que te ensine. Por isso eu acho que é a mais difícil de ser feita, tá? Pode ser? Irmã da terça-feira. Só quero Na falar. terça. Tá. A irmã. Na terça. Então, Calixto. Terça? Foi na terça. Quarta, não? Na terça é de cima. Aqui, ó. Pastora Andréia. Foi a pastora Andréia de qual igreja? Tem aí? Não fala qual que é a igreja dela. Do Cachoeirinha, se eu não me engano. Do Cachoeirinha? Talvez Cachoeirinha. Pastora Andréia, né, que pregou na terça-feira, que foi aniversário da igreja, né, e aí ela trouxe essa mensagem, eu achei interessantíssima. Obrigado. Né? A quem honra, né? Esse que Paulo fala, né, que ele sente, né, esse privilégio tão grande, ele não tinha direito, nós não tínhamos direito, né, quando o Senhor Jesus ele morre ali na cruz, quando ele fala está consumado, o véu do templo, né, rasga de alto a baixo, nos dando acesso, né, que antigamente a pessoa tinha que entrar com um sininho no pé, né, o sumo sacerdote, né, para né, ir lá e apresentar, né, apresentar os pecados, né, para que fossem perdoados. E hoje nós temos esse livre acesso, então realmente, né, nós devemos meditar nisso, né, como que nós, né, tão pequenos, nós temos livre acesso a Deus, o Todo-Poderoso, né, através do seu Filho amado Jesus Cristo, através do seu sacrifício, né, ainda temos o Espírito Santo que, quando nós não conseguimos falar com o Senhor o que nós precisamos, com as palavras corretas, Ele ainda vai interceder por nós. Então é um privilégio realmente muito grande que nós devemos valorizar, que nada que nós possamos fazer aqui, nada que nós, né, conseguimos fazer humanamente falando, vai ser capaz, né, vai ser suficiente para agradecer, né, esse tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Amém.
Vamos seguir? Vamos. 1.2. A atitude da oração. Eu achei isso interessante. O comentarista vai dizer assim, olha, a postura tomada por Paulo vai além dos joelhos dobrados. Sua oração é tão intensa que se prostra diante de Deus numa súplica extrema e angustiosa. Olha que interessante. Poxa, mas por que Paulo se angustia? Né? Na verdade, não é dessa angústia que o comentarista está falando. Né? Quando ele fala de angustiosa, é numa súplica que ele sente a necessidade de orar, a empatia pelos irmãos. Às vezes a gente tem uma facilidade, tem empatia por alguém que está em alguma luta, em alguma dificuldade, principalmente em enfermidades. Mas nós não temos empatia pela vida espiritual do nosso irmão, sabe? E às vezes as orações pela vida espiritual dos irmãos é uma oração extremamente superficial. Ah, Senhor abençoa, ajuda, tal. Não. Talvez a oração pelo crescimento espiritual, a súplica pela nossa vida espiritual, pela vida espiritual da igreja, dos nossos irmãos, precisa ser mais fervorosa até mesmo do que a oração pela vida, pelas enfermidades ou qualquer outra necessidade. Porque, olha que interessante, né? Pensa comigo, o Senhor cura uma enfermidade e a pessoa morre sem salvação. O que adiantou a cura? Não adiantou nada. Né? E aí a gente precisa entender o seguinte, jamais nós vamos chegar a um patamar que acabou, sou perfeito. Beleza. Não. Só quando a gente morrer, se morrer com salvação, né? Né? É só quando a gente for realmente Jesus voltar, nós fomos revestidos de corruptibilidade, nós fomos para o céu, para a morte, né? Fomos para junto do Senhor. Até lá, todos nós somos suscetíveis de erro. Por isso que Paulo ora com veemência, com essa postura, né? Porque na verdade aqui eu não li tudo, né? Mas antes ele fala assim, que não tem uma postura correta para orar, uma posição correta. E na Bíblia você vê gente orando de pé, orando sentado, orando deitado, né? Você fala junto, né? Ezequias, né? Ezequias ora deitado, ele estava doente, ele vira pro canto da parede e ora, né? Então assim, não tem essa postura, né? Mas o prostrar de Paulo vai além do se colocar de joelhos. Tem pessoas que se colocam fisicamente de joelhos, mas não se dobram diante de Deus. É só para aparecer diante da igreja. Faça uma oração altiva. Colocam de joelhos só em pensamento mesmo. Eu estou lembrando do meu pai quando eu estava lá no CTI. Uhum. Ele falou que quando o Senhor falou com ele que ele iria viver, né, que ele não iria morrer, o Senhor foi lá no CTI e falou com ele assim: morte, larga o meu filho. E o Senhor, meu pai se sentiu prostrado, de joelho, agradecendo ao Senhor. Na verdade, ele estava entubado, né, todo cheio de fios e deitado na maca, né, na cama do hospital. E, às vezes nós não podemos ajoelhar, né, como reverência, mas nós estamos prostrados, nosso sentimento, né, todo o nosso pensamento é de estar prostrado perante o Senhor. Exatamente. Ou seja, não é a posição física, mas é a sua disposição da alma, tá? Então, por exemplo, o que importa, eu pelo menos gosto de orar ajoelhado, né? Eu acho importante isso, né? A postura do corpo também determina um pouco do nosso emocional e da nossa mente, tá? Eu tenho essa consciência, né? Mas assim, se você está de joelhos, mas você não entende que você precisa se prostrar, não adianta nada. É isso que o comentarista está dizendo, tá? Então, assim, mais do que a postura do corpo, é a sua entrega, é a sua submissão ao Senhor. E aí Paulo estava ali sim com uma oração veemente, porque ele entendia a necessidade que todos nós, começando por ele e por todos os irmãos, temos de nos aproximar cada vez mais de Deus, de aprender, de crescer espiritualmente. Amém? E o alvo da oração dele ser a igreja traz também a questão da unidade, né, de estarmos unidos e fazer com que a igreja cresça cada dia mais. E se nós estamos orando pela vida espiritual do nosso irmão, quer dizer que o Senhor, né, vai nos atender, né, se for a vontade dele. Que esse irmão talvez que queria se desviar ou iria fazer alguma coisa errada que pudesse minar a sua fé, ele vai cada dia mais estar estruturado, né? Então, essa oração também é importante para o crescimento da igreja, para a estrutura mesmo, né? O crescimento do dia a dia da igreja. Perfeito.
nesse ponto aí, que na verdade é o 1.3, né, o alvo da oração de eu Paulo. adiantei. Não, mas não tem problema não, já tinha acabado. Né, eu quero chamar a atenção para o que o bispo Abner coloca aqui no comentário. Ele fala, olha, existe uma unidade poderosa entre as três pessoas da Trindade, quando nós oramos. Né? Então, no momento em que nos dirigimos ao Pai em oração, nós oramos a Deus, e dirigimos a Ele, em nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo opera. Então, há uma ação do Senhor. Marcelo, eu não preciso falar em nome de Jesus, o Pai sabe que eu estou orando em nome de Jesus. De novo, eu gosto de usar uma expressão que é a forma preserva a essência. Muitas vezes a gente fica nessa, não, o que importa é o que está no meu coração. Cuidado. Se as suas atitudes não refletem o que está no seu coração, o que a Bíblia fala? A boca fala o que o coração está cheio. Para os judeus, coração é mente. Ou seja, a sua boca fala o que o cérebro manda. Os judeus já sabiam disso. Tá? Então, quanto mais você expressa a sua submissão a Cristo, de fato, porque mais e mais a sua mente está de fato submissa a Cristo. Marcelo, mas a pessoa pode expressar de maneira por falsidade. Pode, claro que pode. Tá? Mas eu particularmente defendo a importância, principalmente numa oração pública na igreja, que você expresse oralmente em nome do Senhor Jesus. Você expresse a sua submissão a Cristo. Tá? Claro, que isso seja de maneira sincera. Tá bom? Que isso seja de maneira que realmente você está submetendo a Cristo e sabe, você está orando dirigido ao Pai. Né? O bispo ele deixa claro aqui que realmente não existe uma forma mecânica de orar. Mas essa compreensão de que a oração é dirigida ao Pai, Pai nosso que estás no céu, ela é feita em nome de Cristo, porque é só pelo nome do Senhor Jesus, é só por Cristo que nós temos acesso ao Pai, é só pelo sangue dele. Então, eu não tenho acesso direto a Deus, eu só tenho acesso a Deus porque Cristo morreu no meu lugar e permitiu que eu me chegasse ao Pai. Então, essa expressão é importante. E entender que o Espírito Santo, então, ele age operando. Amém? 2. Quer seguir? Pode seguir? Pode. Oração por uma vida de plenitude. Eu achei interessante, olha só. A oração feita por Paulo é crescente e agora passa do fortalecimento à plenitude, referindo-se a tudo que é completo, total e absoluto. Cuidado, por mais que a gente queira isso, né, como eu falei anteriormente, uma posição perfeita e tal, a gente nunca vai atingir. Tá? O que fala aqui de absoluto talvez seja a sua entrega a Deus, né? Precisa ser cada vez mais. Por isso que Paulo fala que eu diminua e ele cresça, né? Que cada vez mais eu esteja reconhecendo a minha limitação, a minha necessidade, a minha carência. Ok? Fonte de toda a plenitude. De acordo com o dicionário da Bíblia e estudo, de acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, a palavra plenitude fala de abundância, presença completa, estatura completa e tempo certo de Deus agir. Ou seja, quando Paulo traz essa expressão plenitude, ele está falando disso aqui, uma presença de Deus, a abundância da bênção de Deus e o tempo de Deus agir, a plenitude dos tempos, ou seja, é agora que Deus quis operar, é nesse sentido. E ele continua dizendo, Paulo nos afirma que essa plenitude vem de Deus, ele é a fonte de onde tudo se origina. Esse comentário aqui acho que fecha a ideia de plenitude. Plenitude é estar debaixo da operação de Deus, como Ele quer. Nós nunca vamos atingir nenhuma plenitude, mas a ação de Deus, como Ele quer, é a plenitude que nós temos para aquele momento. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Deu para entender? Ou seja, você se submete a Deus. O que Ele fez ali é o que é pleno para você, é o que você precisa naquele momento. Tá? Não te faz perfeito, não te faz melhor que ninguém, mas é o que você precisa para aquele momento. Até que a vereda do justo, né, dizem provérbios, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é a volta do Senhor, em que aí de fato seremos revestidos de incorruptibilidade. Quando Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando, né, tem até um comentário aqui, ele está falando que ele é sustentado na grandeza e na plenitude de Deus, né, que ele vai nos dar capacidade de enfrentar as dificuldades, que ele vai nos dar que ele vai nos dar a capacidade para superar qualquer dificuldade que tivermos aqui no mundo, né? Na verdade, a grandeza e a plenitude é dele. Perfeito, né? Eu ia falar isso. Extrapolando o que está na revista, né? Talvez a plenitude que a gente possa alcançar é entender que ele é pleno e eu sou limitado. E nele eu estou seguro. Perfeito, né?
Talvez seja isso, né? Eu estou extrapolando aqui o comentário, tá? Enfim. Pode seguir. 2.2. As riquezas do poder celestial em Cristo. O princípio da oração de Paulo é para que os cristãos conheçam essas riquezas da glória de Cristo e sejam corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, né? Ele quer dizer aqui que ele ora para que os cristãos possam, né, usufruir dessas riquezas, né? Que ele possa ser fortalecido por essas riquezas, entendendo que essas riquezas é para ele, né? É para os salvos em Cristo Jesus. Ele estava alegre e grato a Deus por aqueles discípulos, porém continuava orando para que fossem fortalecidos com o poder do Espírito Santo, né? Somente pela ação do Espírito Santo nós vamos compreender a palavra de Deus e a cada dia fazer com que ela seja efetiva nas nossas vidas, né? Ele fala ainda que Jesus não nos salvou apenas para libertar do julgamento, né? Nós até falamos disso anteriormente, mas para que conheçamos as riquezas infinitas do seu reino. Amém. Pode seguir. 2.3. A habitação de Cristo no coração. A palavra que Paulo usa para o habitar de Cristo em nossos corações é a palavra grega katoiken. Acho que é isso mesmo, né? Isso. Katoiken. Que se aplica a uma residência permanente em oposição à residência temporal. Então, essa palavra significa que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, né? Ele tem morada permanente em nossos corações. Não é uma morada momentânea, passageira, né? Ele não está só de passagem, ele vai morar permanentemente no nosso coração, né? E o resultado dessa habitação é a capacitação para experimentar o fluir de Cristo através das nossas vidas, né? Perfeito. Só lembrando assim, né? Permanente quando a gente permitir, né? Exatamente, né? Até que nós permitimos, porque nós temos... Perdão. Não, falar que nós temos o livre-arbítrio. Exato. Livre-arbítrio. Inclusive, Paulo atrela, né, esse fortalecimento do homem interior com a habitação de Cristo em nós. Né? Então, à medida que eu permito que o Senhor habite em mim, né, Gálatas 2:20, né? A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Né? Então, enquanto eu estiver vivendo com Cristo, permitindo que Ele habite em mim, né, em mim, eu estou sendo fortalecido por Ele. Amém? Amém. Seguindo? Item 3. Pode ir. O amor de Cristo. A oração se intensifica e Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos frutificar. O amor de Cristo. Né? Fortalecidos no amor de Cristo. Olha só. Aqui é interessante. Porque nessa oração o comentarista vai ressaltar que ele junta duas metáforas. Ele fala de estarmos arraigados e alicerçados. Né? Então, veja só, ele usa a ideia de estarmos com as nossas raízes em Cristo e também alicerçados em Cristo. Né? Sempre no amor. Entendendo o seguinte, olha, deixa eu ter cuidado aqui, senão a gente cai na mesma bobeira que o pessoal fala, né? Porque Deus é amor e tal. Deus é amor, só que o amor de Deus é um amor completo, tá? É um amor que ama na verdade, aquele que aceita Cristo, tá? E tem o juízo aquele que rejeita o perdão oferecido em Cristo, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Até o pastor Paul Washer, que eu vou trazer só a título de comentário, eu sei que causa polêmica, Paul Washer fala que na verdade Deus tem sim ódio pelo pecado e pelo pecador, tá? Isso não é tão problemático de se dizer, por quê? Porque quando a gente pergunta assim, quem matou Jesus? Foi o próprio Deus. Então a ira de Deus sobre o pecado, Cristo se coloca entre nós e Deus, recebe a ira de Deus para que o amor pudesse ser dado a nós. Então uma vez que rejeitamos o perdão oferecido por Cristo, nós continuamos como alvos da ira de Deus. Tá? Então isso não é tão absurdo de ser dito. Ok? Então assim, estar alicerçado no amor é entender o sacrifício que Cristo fez, entender isso que eu acabei de falar, que Cristo recebe a ira de Deus para que nós possamos ter o amor de Deus. É por isso, ou melhor,
É a falta desse entendimento que faz com que muitas pessoas vivam sem temor, vivam abraçados com o pecado, vivam a prática do pecado, porque não entenderam a grandeza, a riqueza dessa salvação que a gente está falando tanto aqui. Né? Então, por não entender isso, não tem temor, não tem essa compreensão. Eu vou ler o comentário aqui do Abner, do bispo Abner. Sua oração é para que esses cristãos busquem alcançar raízes e alicerces profundos. Nos dois casos, a causa invisível da estabilidade é o amor. O amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada e também há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Ou seja, mais do que o receio da condenação, você ama pelo que Cristo fez por você. Você entende esse amor. Você vive esse amor. Aí sim você está enraizado. Perceba que cristãos que vão para a igreja e permanecem ali com esse medo de ir para o inferno, em algum momento eles saem da igreja, em algum momento acontece alguma coisa. Por quê? Porque não é o verdadeiro alicerce. Não é a verdadeira essência da palavra. Se você não entendeu que é o amor de Cristo que te salvou, e é por causa desse amor que você responde em santidade, querido, desculpa, mas depois qualquer coisa o pastor corrige e puxa minha orelha, né? Mas você não está salvo. Tá? Infelizmente. Tá? Eu preciso falar isso com todas as letras. Se você não está servindo a Deus porque você entendeu que Ele te ama e Jesus morreu no seu lugar, querido, talvez você não esteja salvo. Não é quem sou eu para dizer se você está salvo ou não. Mas se você não entendeu isso, o risco de você não ser salvo é muito grande. Tá? Vamos lá, se quiser comentar. Vamos pro 3.2. As dimensões do infinito amor de Cristo. Né, nós estamos aí estamos muito acostumados com o capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o comentarista ele vem falar aqui, né, com as nossas palavras, porque lá fala que é de tal maneira, é impossível explicar esse amor, né? De tão grande, tão imenso, né? Não dá, é realmente imensurável. Não tem como a gente explicar. Ele fala aqui de 3 itens importantes. Ele fala que o amor de Deus tem largura, tem comprimento e tem profundidade. Ele fala que na largura porque pode ser vista por todos os relatos contidos no Evangelho. Comprimento, ele continua para todos sempre. E tem altura também, ele conduz o espírito das pessoas para o alto, até a própria presença de Deus. E ainda fala, mas a beleza desse amor se revela também em sua profundidade, pois ela encontra todos, até mesmo os que se encontram na mais terrível miséria e depressão, né? As pessoas que às vezes se encontram sem sentido na vida, né? Encontram-se depressivas, acham que não tem sentido viver, né? O Senhor encontra ela no mais profundo abismo, né? Às vezes, porque se nós não tivermos um sentido, né? E o nosso sentido de vida é Jesus, a nossa esperança está nele. Se nós não temos isso, realmente fica difícil encontrar um sentido na vida. Mas ele encontra você que às vezes está desesperado e acha que não tem mais solução para sua vida, o Senhor te encontra. Onde você estiver, basta você crer que Ele veio para te salvar e aceitar essa salvação na sua vida, porque Ele tem um amor imensurável por todos nós. Amém. Só acrescentar uma coisinha. A largura, a profundidade, o comprimento mostra o quê? Que Deus também ele atua em toda a nossa realidade. Em toda a realidade humana Deus está atuando. Em todas as áreas. Em tudo, né? Mas assim, eu fiz um resumo do que o Bispo Abner colocou aqui. Eu até comento isso no comentário que eu fiz segunda-feira. Uma das segundas-feiras aí, tá? Eu não sei, a gente tá gravando, não sei a semana certinha que isso aqui vai pro ar, então, enfim. Mas tá no canal, se você estiver assistindo no nosso canal, tem no canal aqui um comentário sobre o capítulo 3 da Carta aos Efésios, tá? Mas eu resumi da seguinte forma: largura, testemunho, tá visível a ação de Deus para todos. Comprimento, é eterna essa ação, essa salvação é eterna. Altura, o Senhor conduz o homem até Ele. Ele nos salva e Ele nos conduz no processo de santificação até Ele. E profundidade, Ele alcança o homem e os seus pecados.
mesmo morto em delito e pecado, o Senhor nos alcança. Eu resumo dessa forma. Amém? Aí pode seguir. 3.3. O amor de Cristo excede todo entendimento. O amor de Cristo excede o entendimento humano, porque palavras não podem defini-lo ou explicá-lo. É um amor que ultrapassa o conhecimento, um amor que, uma vez aceito, enche o homem com nada menos que a vida do próprio Deus, né? Às vezes as pessoas falam que tem um espaço vazio em mim que nada preenche. É o espaço correto, é o espaço certeiro para que Deus possa preencher. Por isso que o homem ele não vai encontrar em nenhum outro lugar alguma coisa que possa preencher o vazio do coração dele. Porque esse vazio é o vazio que o próprio Deus pode preencher. Somente Ele pode preencher, né? É um amor que excede todo o entendimento e que nós só vamos entender a partir do momento que nós aceitarmos essa graça, né, que nós não merecíamos, entender a palavra dele. Por isso nós precisamos cada dia mais estudar a palavra, orar como Paulo nos orienta, para que nós possamos entender, nem que seja um pouco, a dimensão desse amor. Amém. Conclusão? Você quer ler? Eu leio? Pode ler. Pode ler? Conclusão. O segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Firmemos nossas raízes e alicerces nesse amor, que mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado. Só um detalhe, não somos nós que alcançamos esse amor, tá? Esse amor é Cristo que vem a nós e nos alcança e revela o seu infinito amor. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Que você possa viver cada vez mais alicerçado e enraizado no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Até semana que vem. Até semana que vem.